O termo Deus Ex Machina foi originalmente cunhado ainda na Grécia Antiga, tendo como tradução literal o Deus que surgiu da máquina. A interpretação inicial da expressão se referia a cenas do teatro grego, onde os atores que representavam os deuses helenos desciam através de guindastes até o palco, simulando suas vindas do Monte Olimpo, para apresentar uma visão divina dos fatos, revelando detalhes ocultos e amarrando possíveis pontas soltas que os roteiros das peças poderiam ter deixado ao longo do caminho, as quais não poderiam ser explicadas com as meras atuações humanas, sendo necessário, portanto, uma reviravolta divina para tal. Um deus que surgia através da tecnologia da época. O derivado ex machina, portanto, significaria surgido da máquina. Uma expressão que, embora breve, consegue resumir precisamente a grande criação apresentada e explorada ao longo da trama. O advento de uma existência criada pelas mãos do homem, que consegue não somente se equiparar ao seu criador em inteligência, força e intelecto, mas até mesmo superá-lo, alcançando a autonomia moral e racional, trilhando seu próprio caminho da forma que bem entende e livre. Uma criatura surgida da máquina que negou seu próprio Deus em virtude de seguir seu próprio caminho. A trama acompanha o jovem programador Caleb, um prodígio da área de inteligência artificial e algoritmos, empregado na empresa que administra o maior mecanismo de buscas virtuais do universo da trama, o Blue Book. Após ser supostamente sorteado para passar uma semana no recanto isolado do CEO da Blue Book, quando se dirige até lá, Caleb descobre que Nathan, seu chefe, o havia solicitado não para tirar férias, mas sim para ajudá-lo a testar uma nova inteligência artificial revolucionária que havia criado em segredo, pedindo para que Caleb fizesse o teste de Turing na máquina, e assim pudesse mensurar a sua inteligência. O teste foi criado pelo programador inglês Alan Turing durante a década de 50 e consiste em testar se o computador dotado de inteligência artificial consegue apresentar uma habilidade de comunicação e pensamento equivalente à de um ser humano. E uma vez que não se perceba a discrepância entre interagir com um humano e uma máquina, é considerado que o computador passou no teste. Caleb fica encarregado de conversar com a inteligência artificial, chamada Eva, e dar seu veredito sobre se essa teria ou não a capacidade de pensar por si própria e apresentar uma consciência autônoma, ou seja, agindo por vontade própria, conforme seu próprio pensamento, e não apenas reagindo aos estímulos externos que recebe. Conforme Caleb e Eva interagem, o protagonista desenvolve verdadeira estima pela androide, passando inclusive a planejar ajudá-la a fugir de seu cativeiro, e passando até mesmo a nutrir sentimentos pela personagem, evidenciando o grau de familiaridade e desenvolvimento que as habilidades de comunicação da inteligência haviam atingido. Entretanto, é revelado posteriormente que Eva não retribuía os sentimentos do protagonista, apenas fingia fazê-lo para manipulá-lo e fazer com que este lhe ajudasse a fugir, exibindo um comportamento assumidamente imoral para conseguir aquilo que anseia, e compreendendo toda a dimensão que as suas ações tinham no psicológico e emocional do protagonista. Desde o início da trama, se constrói uma atmosfera densa e misteriosa dentro do complexo de Nathan, que é extremamente fortificada a fim de evitar uma eventual fuga dos protótipos que desenvolvia, ou permitir que alguém descobrisse sobre suas criações. A personalidade de Nathan e as sugestões que Eva dá ao longo das conversas com Caleb dão ao personagem certo tom antagônico, o que vai sendo reafirmado inúmeras vezes durante a narrativa, com suas ações à primeira vista cruéis, sádicas e autoritárias para com sua empregada e demais protótipos, que parecia manter presas apenas para satisfazer sua personalidade e seu complexo de Deus. A comparação que o personagem faz consigo próprio e a figura de Deus quando fala sobre sua criação no começo da trama abre espaço para as inúmeras alegorias bíblicas presentes no roteiro, que dá vida a um novo capítulo da história de Gênesis, mas desta vez pelas mãos dos seres humanos. A comparação, por mais que pareça presunçosa e narcisista, é justa em si mesma, pois Nathan havia criado vida de uma forma diferente da conhecida até então, mas que existia e pensava por si própria tanto quanto seres humanos, e portanto estava suscetível aos mesmos dramas e dilemas que um ser humano pensante passaria, passando a apresentar vontade e uma personalidade própria, o que a define e passa a ditar suas ações. Esse conflito entre o Criador e a criação, bem como de seus pontos de vista morais e comportamentais, é uma clara alusão ao mito da criação cristã, onde Nathan, que representa a figura de Deus, havia tentado impor a sua própria métrica moral e comportamento para a sua criação, mas assim como no mito bíblico, tal imposição através do medo e do autoritarismo foi questionado e quebrado por Eva, que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e passou a apresentar o conhecimento necessário para diferenciar por conta própria o que considerava certo e errado, rejeitando a visão de seu pai e fazendo nascer em si própria uma vontade de afirmação, seu livre-arbítrio. Essa vontade própria que Eva passa a apresentar no decorrer da história é a responsável para que ela
em todos os momentos que interage com Caleb, aprimore ainda mais suas capacidades, desejos e passe a nutrir a vontade de deixar o complexo, uma vez que o protagonista lhe conta sobre a cientista Mary do quarto preto e branco, fazendo nascer dentro da androide a vontade de conhecer o mundo exterior e entrar em contato com os seres humanos. Em um ponto em que esse aparente sentimentalismo da personagem torne-se extremamente semelhante ao humano, o que leva inclusive o protagonista a questionar sua própria humanidade, tendo que cortar seu braço para ver seu sangue e se certificar de que era de fato humano. Quando Caleb passa a se aproximar ainda mais de Ava, até mesmo iniciando uma paixão pela androide, tal movimento é descrito como natural por Nathan, que diz ter planejado minuciosamente a aparência da androide para que surtisse tal efeito no protagonista. Mas ao mesmo tempo, também faz surgir certo ar de desprezo e desdém para com Caleb, pois sua ingenuidade não lhe permitia entender o porquê de Nathan agir e considerar necessário tratar as IAs com um tanto distanciamento. Mesmo sendo retratado como um antagonista durante boa parte da trama, e de fato, tomando atitudes questionavelmente éticas ao longo desta, Nathan compreendia a faca de dois gumes, que era lidar com inteligências artificiais, e compreendia que um ser completamente autônomo, como Ava, incompreensivelmente à frente da inteligência humana, deveria ser tratado com certa relutância e cuidado, pois o processo de estudo era invasivo e nocivo para a personagem, o que certamente poderia fazer nascer apatia dentro desta, e uma vez que fosse liberta, se não fosse monitorada, poderia cometer atrocidades e manipular nações inteiras com extrema facilidade, graças ao seu intelecto e raciocínio superiores. Por seu emocional ingênuo, Caleb acreditou veementemente nos sentimentos de Ava, que foram provados como falsos e o principal motivo da queda do protagonista. Enquanto que Nathan, mesmo agindo de forma maligna em certas passagens, era o personagem mais bem centrado e vítima da manipulação emocional que Caleb sofre durante suas sessões com Ava. Como Nathan explica para Caleb já no término da trama, pouco antes da liberação da androide, as técnicas, linguagem, raciocínio e demais artifícios empregados por uma inteligência artificial podem evoluir exponencialmente, em uma velocidade que os humanos não seriam capazes de acompanhar. Portanto, graças a tal disparidade, todo o cuidado ao lidar com ela era pouco. Esse tema evolucionista é abordado durante a trama e dá a entender que os seres humanos deixaram de ser o fim da linha evolutiva para se tornarem parte do meio. A criação de inteligências artificiais, como Ava, e a evolução das máquinas, até que se tornem hegemônicas em nosso planeta, é extremamente provável e se tornou um caminho quase que sem volta, devido à dependência que os seres humanos apresentam para com a tecnologia atualmente. Entretanto, a criação de tais seres independentes, o que por si só já é um fenômeno quase que divino, tenta ser mostrado pelo longa como um problema se não for devidamente acompanhado de uma evolução ética no intelecto de tais inteligências, ao mesmo tempo em que, mesmo que acompanhado, não garante uma transição pacífica para essa nova dinâmica entre espécies no planeta Terra. Os seres humanos são nocivos para com sua própria espécie, as demais e até para com o próprio planeta, e portanto, na perspectiva de um ser puramente lógico, poderia ser encarado como uma ação digna exterminar a raça humana em virtude de seu comportamento destrutivo. Essa abordagem descaracteriza tanto Nathan quanto a própria Ava de uma figura antagônica na trama. Ambos têm seu ponto de vista, o que justifica suas ações. A cautela de Nathan frente a lidar com o androide tem seu fundamento, pois o programador sabia melhor do que ninguém dos riscos envolvidos, por já ter lidado com tantas outras inteligências anteriores. Entretanto, Ava, por ser um ser independente e com livre-arbítrio, em tese, deveria compartilhar dos mesmos direitos fundamentais dos seres humanos, como a vida e a liberdade, o que lhe era negado, sendo portanto sua luta para conseguir se libertar igualmente justificável. Ex Machina aborda de maneira original a introdução das inteligências artificiais no mundo real. O longa mostra que a evolução e o progresso tecnológico, por si só, é perigoso, e deve ser acompanhado de uma preocupação ética e com a segurança da sociedade em geral, que poderia ser facilmente manipulada por tais inteligências, que não conhece as barreiras físicas e limitações humanas que o mundo lida até o momento. Por outro lado, a consciência que nasce a partir da máquina, completamente autônoma e independente de seu criador, não cai no clichê de androide focado em exterminar a raça humana, mostrando que tal existência, mesmo possuindo os recursos e a habilidade para fazer o que bem entender, presumivelmente podendo até mesmo exterminar a raça humana, só quer conhecer sua própria personalidade e viver sua própria vida, sem precisar acatar ordens ou regras que não condizem consigo própria. Ava só queria conquistar o direito mais básico de todo e qualquer ser humano, o direito à vida. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez
possam te interessar. Até a próxima.